Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Fatos Históricos. Vou falar hoje sobre a revolta da Chibata, que teve como principal líder o Almirante Negro. Almirante Negro, que foi colocado esse nome pelo João do Rio na época, e seu nome verdadeiro de nascimento, João Cândido Felisberto, gaúcho de Coxilha, Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Entrou na Marinha em Porto Alegre com 14 anos de idade. Depois de alguns anos, quando já marinheiro de primeira classe, João Cândido navegou por 3 continentes: continente africano, continente europeu e América do Sul e do Norte. E aprendeu a usar todos os instrumentos a bordo, do leme ao canhão. De origem pobre, estudou muito pouco, porém era muito inteligente, tinha sabedoria e, o mais importante, o seu espírito de liderança, sua iniciativa própria, que o fez comandar 4 navios de guerra, 4 encouraçados. Ele comandou essa esquadra. E também, por essas andanças dele, ele viajou para a Inglaterra. Aliás, foi mandado para a Inglaterra para aprender a operar o encouraçado Minas Gerais, que o Brasil estava comprando uma nova frota de navios de guerra. E na época, a capital do Brasil era lá no Rio de Janeiro. E esse fato aconteceu na Baía de Guanabara. De volta da Europa, João Cândido tinha conversado com os marinheiros britânicos, que eram na época os mais politizados do mundo. Foi aí então que começou a germinar na mente do João Cândido, o Almirante Negro, começou a germinar planos para o motim que veio a ocorrer. De volta ao Brasil, João Cândido tentou negociar com o então presidente Nilo Peçanha, não obtendo êxito. A situação da Marinha na época era a seguinte: os marinheiros lá no Rio de Janeiro, a maioria eram negros pardos. Então, as transgressões, as desobediências eram punidas pelos oficiais brancos com a prisão na solitária, a pão e água, por de 3 a 6 dias. E as transgressões graves era uma punição mais severa, com 25 chicotadas nas costas. E ainda tudo isso na frente da tripulação e com o som de tambores ainda. Os marinheiros, eles estavam descontentes com isso que eu já falei, as chibatadas, chicotadas, e não era só isso.
o soldo, né, ou seja, o salário dos marinheiros era muito baixo. E também a exploração do trabalho dentro das embarcações. O estopim de toda essa revolta aconteceu em novembro de 1910, quando o marujo Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado a 250 chibatadas. Um chibata que na ponta continha agulhas de aço, em que o carrasco batia nas costas do marinheiro. E o marinheiro amarrado ao mastro do navio, nu da cintura para cima, levando 250 chicotadas. O marujo Marcelino. Chegou uma hora que ele não aguentou e desmaiou. Mesmo assim, o carrasco continuou batendo e batendo. E a tropa, em posição de sentido, em silêncio, escutando e observando. E esse marinheiro Marcelino, ele levou essa punição porque ele entrou bêbado dentro do navio e agrediu um companheiro, um marinheiro, companheiro dele. Todos os marinheiros assistiram esse ato e ficaram revoltados por essa prática cruel que estava ocorrendo. No dia seguinte, à noite, aproximadamente lá pelas 22 horas, como era de costume, o toque de silêncio do clarim, uma corneta, né? Só que o tubo é mais fino, não foi toque de silêncio para dormir. A corneta deu toque de combate. Todos os marinheiros já estavam conscientes, já estavam cientes do que deveriam fazer e do que iria acontecer. Em torno de mais de 2.300 marinheiros, como eu já disse, maioria negra e parda ou mulato, assumiram o comando de 4 navios de guerra encouraçados. O Minas Gerais, o São Paulo, o Bahia e o Deodoro, que estavam ancorados na Baía de Guanabara. Todos gritavam a bordo do navio: "Viva a liberdade! Abaixo a chibata!" Apontaram os canhões para a capital da República do Brasil, no Rio de Janeiro, ameaçando atirar e bombardear a cidade, caso não fosse cumprido as promessas, os pedidos que os marinheiros fizeram. Eles queriam melhores salários, perdão dos revoltosos, ou seja, anistia, e principalmente o fim desses castigos cruéis da chibata com agulhas de aço na ponta. Esse motim durou 5 dias, do dia 22 ao dia 27 de novembro de 1910, e passou para a história do Brasil como a revolta da chibata. Um tiro de canhão foi disparado como advertência para dizer que os
os revoltosos não estavam para brincadeiras, que eles não estavam brincando, eles estavam falando sério. E esse tiro atingiu um cortiço, destruindo-o e matando 2 crianças, infelizmente. Antes de tomar o comando das embarcações, houve confronto. Os marinheiros que estavam lá, os oficiais, eles não entregaram assim de mão beijada. E os que reagiram, o comandante, inclusive, de um dos navios, de um dos encouraçados, foi morto, juntamente com outros oficiais que reagiram, lutando com suas espadas. Mas eles eram a minoria e perderam. E a população em terra, lá no Rio de Janeiro, apavorada com a movimentação dos navios e tiros de canhões, que inclusive também acertou alguns estabelecimentos comerciais, ficaram apavoradas. Na época, o recém-empossado presidente da República, Hermes da Fonseca, foi pressionado pelos políticos de oposição. Aí então ele aceitou as condições e pôs um fim à rebelião dos marinheiros. Porém, essa trégua durou muito pouco. Já no dia seguinte, logo que os rebeldes desembarcaram e deixaram os navios, o presidente da República baixou um decreto e voltou atrás do que ele havia dito. E através desse decreto, eles começaram a perseguir todos os revoltosos, todos aqueles que participaram dessa rebelião, desse motim. Dos mais de 2.300 marinheiros, 1.216 foram expulsos da marinha, sem direito a nada. Outros 600 foram presos, e 105 obrigados a embarcar nos porões de um navio rumo à Amazônia para trabalhar nos trabalhos forçados na produção da borracha. 14 deles nunca chegaram ao destino, foram fuzilados durante a viagem e seus corpos jogados ao mar. João Cândido foi preso na Fortaleza de São José, Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde ficava o batalhão naval, e um calabouço escavado em uma parede rochosa, só cabiam 5 a 6 presos, e foram jogados lá dentro 17 marinheiros, e juntamente com o João Cândido, completando 18 marinheiros, foram jogados dentro dessa masmorra. O calor era escaldante, e eles ficaram lá sem comer nada, somente bebiam água e pão por 3 dias. Depois, com o passar do tempo, eles começaram a fazer as suas necessidades fisiológicas dentro de um barril. Só que esse barril foi enchendo de fezes e de urinas, que chegou ao ponto que tombou e esparramou todas aquelas fezes e urina dentro desse calabouço. E os soldados que estavam, os carcereiros que estavam cuidando, vendo isso, dando desculpa para amenizar a situação, eles jogaram cal virgem dentro do calabouço.
Então, essa situação piorou mais ainda. Por quê? Ali, 16 marinheiros morreram asfixiados, morreram de fome, asfixiados pelo cal. Quando abriram lá já tinha gente podre. Somente estava vivo João Cândido e mais um companheiro dele. E dos 600 marujos que resistiram na Ilha das Cobras, pouco mais de 100 sobreviveram ao ataque das tropas, que foram bombardeados o dia inteiro e só 100 sobreviveram. Segundo o jornal Gazeta do Historiador. E o João Cândido, o Almirante Negro, não participou desse segundo levante na Ilha das Cobras, onde morreram 500 marinheiros negros. Depois disso, depois de João Cândido e mais o companheiro dele serem retirados do calabouço, ainda com vida, João Cândido foi expulso da marinha, sem direito a nada. Foi perseguido e depois internado como louco em um sanatório, em um hospício, aonde o médico avaliou a situação dele e disse: João Cândido não tem nada de louco. João Cândido é muito inteligente. Ele até mesmo fala espanhol até o grego. E essa revolta da Chibata, ela se baseou na revolta que aconteceu na Rússia em 1905, em um encouraçado lá na Rússia, em 1905. E 5 anos depois foi acontecer aqui no Brasil essa revolta da Chibata. E lá na Rússia, um pouco antes da Revolução Russa de 1917, do Lenin, e 5 anos depois aqui no Brasil. E os marinheiros russos, eles também, eles se revoltaram pela má alimentação, pelas más condições, pela exploração do trabalho. E os salários também muito baixos. Depois disso, João Cândido, aqui no Brasil, foi preso e foi julgado. Ele foi julgado e não acharam culpa nenhuma nele. Ele foi absolvido e saiu da cadeia e ficou livre. Só que ele foi perseguido. Então, ele trabalhou por 40 anos como pescador, pescando os peixes e vendendo, e até mesmo para ele comer. Muitos diziam, né, que ele era analfabeto. Não era nada analfabeto, não. Ele tinha um pouco de dificuldade para escrever, porque durante um serviço dentro do navio, ele acabou perdendo uma falange do dedo direito. Então, para ele escrever, ele tinha um pouco de dificuldade para escrever, mas era por causa desse dedo dele que ele perdeu a falange do dedo ali. E foi isso o problema, que as letras dele ficavam muito feias. Daí quem via achava que ele era um analfabeto, mal sabia ler e escrever. E na verdade não era isso. Então, João Cândido viveu somente na pesca dele. E com o dinheirinho ele comprou uma pequena embarcação para ele poder pescar também. E no dia em que o famoso encouraçado Minas Gerais, que seria
vendido como sucata, ele pegou a embarcaçãozinha dele e foi até o gigantesco encouraçado Minas Gerais e se despediu do encouraçado, beijando o casco do navio e derramando as lágrimas, sabendo que o navio seria vendido como sucata. E durante muito tempo esse fato passou esquecido. E já na década de 50 aí, o jornalista Morel descobriu João Cândido, conversando com ele sobre todos esses assuntos. E escreveu um livro sobre a vida dele, trazendo à tona todo esse fato que aconteceu em 1910, a revolta da Chibata. E João Cândido ainda viveu até os 89 anos de idade, falecendo em 1969, já época da ditadura militar. Até mesmo lá no cemitério, quando ele estava sendo sepultado, vários policiais da paisana estavam lá fotografando e tirando fotos das pessoas que estavam lá. Essa foi a época da ditadura. E a vida do João Cândido, ele passou a vida dele num quarto, que ele conseguiu comprar uma casinha também, lá no Rio de Janeiro. Passou a vida dentro de um quarto, se dedicado à leitura. Ele lia jornais, sabia de tudo o que falavam, o que escreviam dele. E assim ele passou a vida dele. Daí já teve problema de tuberculose e com o tempo ele foi ficando doente e morreu de câncer no intestino, segundo informações. Então é isso, pessoal. Quem gostou, clica lá, deixa seu like, compartilhe. Pessoal, eu peço, se inscrevam no meu canal Fatos Históricos. Pessoal, vamos fazer esse canal crescer. Ajudem, pessoal, clicando em inscrever-se. Agradeço a todos, muito obrigados. Até a próxima, pessoal. Fui!